Muito bem, pessoal. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos. Nós já vimos sobre relevo. Agora, vamos então começar um novo assunto. Hidrografia. Um assunto extremamente importante. Bah, professor, mas todos os assuntos são importantes? Pois é, na geografia é assim. Pessoal, o que a gente tem que associar agora? Hidrografia, nós vamos num primeiro momento ver questões gerais. Distribuição da água, ciclo hidrológico, hidrosfera, entre outras questões, para posteriormente falar da hidrografia brasileira. Esse é um assunto que está ganhando cada vez mais importância, por quê? Pela situação vivida por muitos habitantes de São Paulo e outros estados do Sudeste, pela falta de água. Como pode, num país com tanta água, ter pessoas que estão desassistidas com água? Então, quer dizer, é uma questão a ser pensada. Vamos ver aí. Bom, vamos começar falando em hidrografia no que é a hidrosfera. Onde que a água está presente? É uma questão pertinente de se perguntar. Por exemplo, a hidrosfera ela é composta primeiramente pelos oceanos. E a gente pode ver que a maior parte da água no mundo ela está presente nos oceanos. Só que ela tem um porém, né? A água dos oceanos ela é o quê? Salgada. A água salgada ela é própria para o nosso consumo? Tu sabe que não, né? Mas vai dizer quando tu era criança, tu não tomou água do mar, assim, para ver como é que era, né? Não tem como. Professor, existe processo de tirar água do sal? Claro que sim. Nós temos, ou melhor, perdão, tirar o sal da água, né? Tirar a água do sal é difícil. Tirar o sal da água, a dessalinização. Um processo caríssimo, por isso que não é tão utilizado. Se fosse barato, olha, o oceano teria um volume bem menor do que hoje. Bom, além dos oceanos, nós temos o quê? Os mares. Mares abertos e mares fechados. Como, por exemplo, mares fechados, o Mar Cáspio, o Mar Negro, na Europa. Mares abertos, o Mar do Norte, ali na Inglaterra, por exemplo. O que é o mar aberto? Que não tem um limite exato, fechado, ou seja, ele não é tão fácil perceber o seu limite, porque ele está, entre aspas, aberto em contato com o oceano. Diferente do Mar Cáspio e do Mar Negro, que são no interior do continente, assim percebendo perfeitamente os seus limites. Olha só, temos também a água subterrânea presente em aquíferos e também no lençol freático. E aí cabe uma observação, né? Lençol freático e aquífero pode ser a mesma coisa, só que dependendo da classificação, não. O aquífero é todo acúmulo de água subterrânea, só que entende-se por aquífero aquela água presente em rochas, grandes reservatórios de água, como o aquífero Guarani. Mas pode ser utilizado o aquífero como todo reservatório de água numa cidade, ou seja, muito próximo à superfície. Então, aquífero e lençol freático é água subterrânea, por vezes eles são utilizados com o mesmo conceito. Tá bom? Além disso, temos lagos e lagoas, né? Lagos e lagoas. E os rios. Lembrando que os rios, eles representam a maior parte da água que nós consumimos no Brasil, pelo menos. Certo? E, por fim, temos o gelo. Só que o gelo, ele não é água em estado líquido. Ele é o que? Na verdade, é um estado sólido. Então, tem uma subclassificação aí. O que é toda a camada com gelo na Terra? A chamada criosfera. Certo, pessoal? Então, criosfera. Criosfera é a camada de gelo na Terra. O que engloba a Antártica, o Ártico, a Groenlândia, o norte do Canadá, o norte da Europa, da Ásia, entre outras questões, entre outras regiões. E até a título de curiosidade, tem uma classificação que eu acho muito engraçado. Vocês sabem o que também é classificado como parte da hidrosfera? Nós. O que, professor? Tá dizendo que eu sou água? Não, tu não é água. Mas no teu corpo, no teu organismo tem água. Quanto? 70% aproximadamente. Então faz um cálculo simples. Qual é o teu peso? Tá, vamos a uma padronização. 70 quilos. 70% do teu corpo é composto por água. Então, tu tem 50 litros de água aproximadamente. Nossa, tu é um tonel de água, né? Ó, professor, mas o meu irmão tem 120 quilos. Então, pode ver que ele é um reservatório maior, né? Aí tu calcula mais ou menos 50 litros por pessoa e multiplica por 7 bilhões de habitantes. Pega de todos os seres vivos existentes na Terra também. Ou seja, claro que nós não vamos consumir essa água, mas em algumas tabelas, alguma porcentagem isso representa da hidrosfera. Ok? Muito bem.
Um outro ponto importante, isso aqui faz o aluno perceber que mundo que a gente vive, né? Pessoal, observem que a água na Terra, ela é o quê? 3% doce, 97% salgada. Então, assim como nós tínhamos visto, a água dos oceanos, ela compõe principalmente o volume de água no mundo. Pessoal, pensem comigo, 97% da água do mundo, ela é salgada. Vale lembrar que a dessalinização, que nós comentamos antes, é aquele processo que retira o sal da água, que é amplamente utilizado em países do Golfo Pérsico, muito pequenos e que praticamente quase todo o território é composto por deserto. Como, por exemplo, temos o Catar, Emirados Árabes, entre outros países. Ou seja, lá a água tem um outro significado, porque eles têm pouca água. E como eles têm muito petrodólares, né, muito dinheiro do petróleo, eles podem fazer esse processo. Só que tem um detalhe. Dessa água doce, esquece os 3%. Pega só água doce. Ó, 100% de água doce. 68% está onde? Camadas de gelo e geleiras. Sor, tu quer dizer então que na Antártica nós temos a maior parte da água doce do mundo? Exatamente, né? Ou seja, quase 70% da água doce no mundo está em geleiras. 30% no subsolo, pessoal. Pensa comigo, 30% no subsolo. E 0,9% de 100% está onde, pessoal? Na superfície. Então, observem bem, 0,3% na superfície. Ou seja, vamos voltar aqui. 3% de água doce no mundo. Desses 3%, ó, isso aqui é 100, é tudo de água doce. Então não é 0,3, é 0,3 proporcional a 3%. É 0,0 e assim a coisa vai indo. Dessa água superficial, 2% em rios, 11% em pântanos, 87% em lagos. O Brasil tem muitos lagos, poucos lagos. De onde vem a água que nós consumimos no Brasil predominantemente? De rios. Ou seja, o Brasil tem muita água, pessoal. Só que a água que nós consumimos, ela vem da menor disponibilidade hídrica possível. Por isso que em alguns lugares nós temos a falta dessa água. E olha só, a falta dessa água vai estar diretamente ligada ao consumo de água. E quando eu falo consumo, eu não estou falando que as pessoas bebem de água. Vocês estão vendo esse aparelho aqui? É o que passa os slides. Ele tem plástico. Plástico é feito de petróleo. Para fazer esse controle, foram utilizados alguns litros de água no processo industrial. Olha que interessante. Quem são os países do mundo que mais consomem água? Os países da América do Norte, depois da Oceania, depois da Europa e da Ásia. Ah, professor, mas eu consumo muita água. Não é água que tu bebe, pessoal. O consumo de água está ligado a todo o processo industrial. Por exemplo, para fazer 1 litro de cerveja, tem que ser utilizado 5 litros de água no processo. Pronto. Para comprar uma calça, vários outros litros. Então, quanto maior o poder de consumo da população, maior vai ser a quantidade de água consumida por habitante. O que a gente pode perceber no mundo? Qual é a atividade que mais consome água? A agricultura. No Brasil, 70% da água é para a agricultura. E podem ver, nós temos uma relação hierárquica de renda pelo consumo de água. E além do mais, o ciclo hidrológico, que traz toda essa concepção aqui do deslocamento da água. Quais são as etapas desse ciclo? Primeiro é a evaporação dos oceanos. Segunda, bom, se bem que aqui está na outra ordem, professor, estou vendo os números. Tá bom, a gente segue os números então. Os números, eles estão mais indicando os lugares onde se forma, tá, pessoal? Então, no 1, oceanos, lagos e rios, evapora. Depois, vai condensar onde? Nas nuvens. Depois, vai precipitar, vai escoar ou infiltrar. Por que é importante nós termos uma cidade que permita a infiltração da água no solo? Porque a água que precipita, ela sempre vai para o oceano e depois ele evapora, condensa, se desloca. Ou seja, a água que está chovendo hoje ou amanhã, ela pode voltar
dias depois. Certo, pessoal? Bons estudos, um grande abraço e até mais.